Salve pessoal! Bora falar sobre coragem? Então, vocês viram só quantas alternativas diferentes uma das outras que a gente nem imaginava? O que às vezes é um sentimento de medo para mim é diferente do que é para vocês. E eu fiquei surpresa ali com a quantidade de pessoas que têm medo de dirigir carros. Por que que eu fiquei surpresa? Porque para mim nunca me passou pela cabeça algum medo de dirigir o carro, mas eu já sofri muito com o medo de falar em público. E também o medo de aranha, esse eu tô superando ainda. Mas eu queria falar para vocês e deixar meu relato aqui de como eu superei o medo de falar em público e como eu já tive que encarar, ter coragem para encarar, para seguir adiante. E quem também tem medo de dirigir o carro pode usar esse exemplo para vocês terem coragem de enfrentar os seus medos, para que eles não paralisem vocês também. Ah, eu sempre fui daquelas alunas que segurava a cartolina, né, nos trabalhos de escola. Lembra? Na nossa época tinha que apresentar trabalho e escrever numa cartolina, não é que nem hoje em dia que apresenta em PowerPoint, enfim. E eu sempre tive muito medo de apresentação de trabalho, de falar em público, sempre muito tímida e tal. Então eu iniciei a faculdade de administração de empresas, e lá então a gente tinha que se expor, né? Fazer bons trabalhos. Sempre fui uma aluna muito dedicada, mas fazer bons trabalhos também exigia uma boa apresentação. E eu tive a sorte de ter uma cadeira eletiva que era curso de oratória, com uma professora que foi excelente. E eu encarei aquela cadeira assim como se fosse a última oportunidade da minha vida de resolver aquilo, né? Com muita coragem. E ela deixou todo mundo super à vontade, cada um com seu medo, e foi um semestre inteiro que a gente foi trabalhando a questão de oratória, falar em público e tal, técnicas de respiração, de técnicas para se preparar, para falar, enfim. E o meu grande desafio foi no final da faculdade. Então foram dois desafios. Primeiro que eu estava fazendo um trabalho de conclusão excelente e que dependeria muito da minha apresentação, né? O trabalho escrito estava maravilhoso, mas se eu não fizesse uma boa apresentação, ninguém compraria minha ideia. E como eu tive ênfase em empreendedorismo, eu precisava vender a minha ideia, né? Então ali foi o meu primeiro grande desafio de coragem de falar em público. Então ali eu tive, ó, nota 10, saí com um trabalho de conclusão, nota 10, e superei mais esse medo da minha vida. Mas como se não bastasse, era pouco para mim. Para mim ter certeza que eu estava boa mesmo, eu fui a oradora da turma. E ali eu tive que me superar. Gente, ali eu tive que dar tudo de mim, enfrentar todos os meus medos, com uma plateia gigantesca, né, de formatura, e fazer um discurso que impactasse e falar, se expressar bem naquele discurso, né, na frente de todas aquelas pessoas. Bom, foi ótimo, foi maravilhoso. Eu, ao final, estava radiante, eu nem acreditava que eu tinha conseguido aquilo, mas para mim foi uma vitória tão grande que talvez vocês devam estar pensando, nossa, uh, nem é tanto assim, mas para mim foi como vencer um desafio gigantesco. E ao final daquele dia, eu vi que eu podia, que eu conseguia encarar os meus medos. E ali foi onde eu deslanchei na questão de falar em público. Então, onde precisar, hoje eu falo. Claro que eu preciso de treinamento, eu preciso das minhas técnicas, mas não é um medo que me paralisa. E você? Encontre a sua forma de também não te deixar paralisar, né? Para dirigir o carro, para matar uma aranha. Eu, depois que fiquei mãe, aprendi a matar aranha. Mas se tiver alguém comigo, eu ainda consigo escapar. Mas vamos falar mais sobre coragem? Vamos desenvolver essa coragem que está dentro de nós, que não nos impeça de seguir adiante, de nos travar. Vamos, bora? Bora, eu quero ver os relatos de vocês também.